Meus queridos irmãos, uma alegria poder estar reunidos como corpo de Cristo para mais uma vez ouvirmos a palavra que vem do Senhor. Eu convido a igreja nesta noite a abrir a santa e inerrante palavra de Deus em Romanos. Romanos, capítulo 13. Em conversa com o nosso pastor, eu provavelmente pregarei o último sermão deste ano. Então resolvi preparar uma mensagem de encorajamento e de esperança e também de um desafio para nós para o próximo ano que se aproxima. Mas antes disso, eu gostaria de chamar aqui à frente as crianças. Eu recebi a mensagem que eles terão hoje. Mudou. Então a Cris pediu para me avisar que teria de fato o ensino para as crianças, na linguagem delas. Falta uma criança lá no fundo, hein? Venha. Que bom. Vamos orar pelos nossos filhos, filhos da aliança, e por nós que aqui ficamos. Santíssimo Deus, nós te damos graças pelos pequeninos. Ó Deus, que a palavra que for semeada caia em terra fértil e produza frutos para a tua glória, Senhor. Cuida dos nossos pequeninos, para que Satanás, com a sua astúcia, não as arrebate. É assim que nós te pedimos, ó Deus. E agradecemos também pelos dízimos e ofertas alçadas desta noite. E pedimos, suplicamos-te, ó Deus, para que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que venhamos a compreender a tua palavra. É em nome de Jesus. Amém. Pode sair as crianças junto com a Cris. Aí. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Diz assim a santa palavra de Deus: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém. Só até aí a leitura da santa palavra de Deus. Grandes dias normalmente mexem conosco. Via de regra, quando nós estamos prestes a viver um grande evento, este evento normalmente mexe com a nossa rotina, às vezes até com a nossa saúde. Pense vocês que são pais, como estava o coração de vocês às vésperas do nascimento do seu filho? Vocês que são avós, como que o coração fica quando o neto está para chegar? Jovens que vão fazer alguma prova importante, como aconteceu recentemente o Enem. Normalmente nós nem dormimos quando grandes dias estão para chegar. Você que já estuda e vai apresentar um trabalho importantíssimo na faculdade, ou a posteriori no trabalho, quando grandes dias estão para chegar, normalmente eles mexem conosco. E se isso é verdade, quanto mais o grande dia da vinda do nosso Redentor Jesus Cristo deveria mexer com nós. Quanto mais aquele grande dia, quando Ele voltar e arrebatar a sua igreja de uma vez por todas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não vou perguntar sobre o seu mês, sobre o seu ano. Eu quero saber somente da sua semana. Eu quero que você reflita rapidamente. Quantas coisas você resolveu?
Quantas coisas você planejou? Quantas coisas você executou, levando em conta que o dia do Senhor se aproxima? Eu temo, meus irmãos, que as aflições da vida, a pressão do dia a dia, seja do trabalho, da faculdade, da família como um todo, interfira no nosso modo de enxergar esse grande dia. Veja vocês, nós estamos vivendo dias caóticos na nossa nação. Nós não sabemos como será o próximo ano. Então, por vezes, nós focamos demais no problema político e econômico do nosso país e perdemos de vista que o grande dia da volta do Redentor está chegando. Por isso que o meu tema nessa noite é vivendo à luz do grande dia. Paulo vai nos encorajar a vivermos corretamente, esperando não o próximo presidente, não o índice da Bolsa de Valores, mas a volta do nosso Redentor. Paulo está escrevendo a sua carta aos Romanos, a carta mais doutrinária do Novo Testamento. Paulo, no capítulo 12, ele faz uma transição para falar de um aspecto mais prático da vida cristã. Não é que não haja aspectos práticos do capítulo 1 a 11, mas do capítulo 12 em diante é bem mais prático. E Paulo vai dizer, a partir do capítulo 12, que aqueles irmãos deveriam se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí você pergunta, poxa, mas Paulo falou no começo da carta que Jesus já morreu por mim. Por que precisa de sacrifício? Porque o que Paulo está tentando dizer, sacrifício já teve, é Jesus. Nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento havia 2 tipos de sacrifício. Um para a remissão de pecados e outro para a adoração. E Paulo está dizendo, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Deus vos vivificou em Cristo, vocês estão vivos. Agora vocês estão aptos para se oferecer como adoração a Deus. E a partir do capítulo 12, ele vai elencar vários assuntos, como, por exemplo, humildade dentro da igreja, a importância de sermos humildes, de exercermos os dons espirituais. Paulo vai dizer do dever de servirmos uns aos outros em amor, o respeito que devemos ter pelas autoridades constituídas. Como que nós vamos praticar todas essas coisas? Como que nós vamos, por exemplo, ser humildes e servir uns aos outros no período de egolatria? Como vamos perdoar uns aos outros se aquela pessoa que me feriu nunca pediu perdão para mim? Como que eu vou acreditar num país cuja estrutura política é falida? São os aspectos práticos que Paulo coloca a partir do capítulo 2. E Paulo vai dizer no capítulo 12, vocês farão isso por causa das misericórdias de Deus. E quais são essas misericórdias? Tudo que ele havia falado do capítulo 1 até o capítulo 11, vocês foram justificados em Jesus Cristo. Vocês receberam o perdão. Vocês foram adotados na família de Deus. Deus os elegeu antes da fundação do mundo. Então, por causa dessas misericórdias, vocês vão viver diferente. Olhe para o passado, olhe para o menino Jesus, e vocês viverão de forma diferente. Mas no nosso texto, Paulo vai nos chamar a não somente olhar para o passado e vivermos diferentes, mas a olharmos para o futuro, para a segunda vinda de Jesus. Então é interessante que o nosso texto tem um sentimento de urgência. A vida cristã ela tem esses 2 fundamentos. Primeiro, a primeira vinda de Cristo e a sua obra redentora na cruz. E o segundo fundamento, a sua segunda vinda em glória. E é nesse segundo fundamento que Paulo se apega para nos ensinar a viver de modo digno do Evangelho de Deus, até que este dia venha. E como que ele faz isso? Em primeiro lugar, ele vai dar 2 lições para nós, bem claras e objetivas. Primeiro, para vivermos à luz do grande dia, de forma fiel a Deus, devemos, em primeiro lugar, despertar da sonolência espiritual. Se não, vejamos o que ele diz aí no versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo escreve para crentes.
Ele diz, eu digo essas coisas. O que é e digo isto? Tudo que ele falou a partir do capítulo 12. O dever de nos amarmos, de sermos humildes, de servirmos a igreja em amor, exercermos dons, de respeitarmos as autoridades. Ele está dizendo, eu digo todas essas coisas a vocês, porque vocês conhecem o tempo. Paulo está dizendo, eu falo essas coisas porque vocês sabem ver as horas do relógio. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Tempo aqui tem a conotação de história da redenção. Paulo está dizendo, eu estou dizendo essas coisas para vocês, porque vocês sabem que estamos nos últimos dias. Vocês sabem que no calendário de Deus só falta um grande acontecimento, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqueles irmãos eram crentes no Senhor. Eles sabiam que eles estavam vivendo a última hora, o tempo dos gentios. Israel estava endurecida e o evangelho estava avançando, como nós vimos hoje pela manhã. O Espírito havia sido derramado de uma vez por todas na igreja dos gentios. Eles sabiam do tempo. E Paulo está dizendo, está na hora de vocês despertarem. Se vocês conhecem essas coisas, vocês não podem dormir no ponto. Paulo também não estava falando que aqueles irmãos estavam dormindo até meio-dia. É interessante que nas Sagradas Escrituras, dormir pode carregar uma conotação espiritual. Pessoas que, por vezes, estão vivendo uma insensibilidade espiritual. Pessoas que estão apáticas para com Deus e as coisas de Deus. Olha que Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. No grande livro de John Bunyan, O Peregrino, depois que o personagem cristão ele se encontra com a cruz de Cristo e o fardo do seu pecado rola para baixo e adentra o sepulcro, é bem interessante, aquele fardo que trazia grande dor e sofrimento para aquele personagem, sai das suas costas, ele começa a caminhar. E quando ele caminha, agora livre do seu fardo, ele encontra 3 pessoas dormindo. E John Bunyan vai dizer que esses personagens que estavam dormindo se chamavam preguiça, simples e presunção. Então o cristão ele tenta acordar aqueles homens dizendo, ei, acordem! Vocês não sabem que o diabo, vosso adversário, é como um leão e busca aqueles que ele quer tragar? Cuidado, levantem-se! É tempo de estar despertos. E aqueles 3 personagens responderam por sua vez. Preguiça disse, não vejo perigo. O simples, disse, não vejo perigo. Preguiça, por sua vez, disse, vou dormir mais um pouco. E o presunção disse, que cada um cuide da sua vida. O cristão, então, entendeu que aquelas pessoas não queriam nada com nada e seguiu em frente. Estar acordado, meus irmãos, é estar atento ao tempo em que nós estamos vivendo. Tempos onde a mídia, os ímpios, por vezes, têm influenciado a nossa família. Vivemos tempos onde os homens chamam cada vez mais o amargo de doce e o doce de amargo. O mal de bem e o bem de mal. Nós devemos, como Paulo disse no capítulo 12, não nos conformarmos com este mundo. Estar acordado é não se conformar com as coisas que são impostas a nós. Estar acordado é viver na contracultura deste mundo. E Paulo dá razão, ainda no versículo 11, por que eles deveriam despertar do sono? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Salvação aqui é sinônimo de glorificação. Salvação, vocês sabem, pode ser vista de 3 perspectivas diferentes. Passada, presente e futura. No passado, eu fui salvo na cruz de Cristo, quando Ele morreu por mim. No presente, estou sendo salvo da contaminação do pecado. E isso se dá pela santificação. Mas haverá um futuro em que nós seremos salvos da presença do pecado. Isso nós chamamos de glorificação.
E Paulo se refere aqui à glorificação. Veja, Paulo está dizendo, olha, a glorificação de vocês, a última salvação está chegando. É por isso que vocês devem se despertar do sono. Paulo não cria que Jesus voltaria nos seus dias. Não é isso. Os liberais, por sua vez, vão dizer isso. Aquelas pessoas que não creem na Bíblia vão dizer, Paulo se enganou, está vendo aqui? Ele falou, Jesus Cristo vai voltar, e não voltou nos dias dele. Não é isso. Paulo está dizendo que estamos no último estágio da história da redenção. E se for comparar o que aconteceu de Adão até agora, o tempo é muito curto. Muito curto. Certa vez, Jesus estava no Jardim das Oliveiras, o Getsemane, muito angustiado. E ele chama Pedro, Tiago e João para orar com ele. Vocês lembram dessa história? Porque a alma do nosso Redentor estava angustiada até a morte. E ele vai para um lugar mais reservado, num determinado momento, para orar a sós. Mas quando ele volta, os 3 discípulos mais chegados estavam dormindo. Ali era a elite dos apóstolos. Sabe o que isso mostra para nós? Que os melhores homens dentre o povo de Deus, guarde isso, são apenas homens, sujeitos a dormir o sono espiritual. Quando que nós dormimos espiritualmente? De diversas maneiras. Quando nós paramos de orar, por exemplo. Quando paramos de orar é quando nós achamos que a nossa força basta. Não precisamos tanto de Deus assim. É claro, você não tem coragem de falar isso. Mas a sua vida diz isso quando você deixa de orar. Quando não nos atentamos às nossas fraquezas. Irmãos, escute, a maior briga do cristão não está no Congresso brasileiro. A maior briga não se dá nas sociedades internas. A maior briga se dá no sótão do seu coração, todos os dias. Todos os dias pela manhã o diabo quer ganhar a luta da sua santidade. Ele quer jogar dardos inflamados nos seus pensamentos. A maior luta do crente está no sótão do seu coração. E por isso ele deve se atentar a não dormir espiritualmente. Davi se valeu muito no seu reinado dos homens de Issacar, porque eles conheciam o tempo. Você tem dormido espiritualmente? É a primeira forma que Paulo nos mostra para vivermos corretamente à luz do grande dia, é despertando do sono espiritual. Mas em segundo lugar, Paulo prossegue, dando o segundo exemplo. Lembre-se, são duas lições que Paulo quer nos dizer. Como que eu aguardo de forma fiel o grande dia? Primeiro, você tem que estar acordado. Mas não só isso, você tem que andar em santidade também. A partir do verso 12, Paulo vai dizer como que nós andamos em santidade aguardando aquele grande dia. E veja, santidade requer duas coisas: deixar a impureza e abraçar as coisas espirituais. O que significa santidade? Deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. E Paulo vai fazer isso usando 3 exemplos ou 3 contrastes. Se não vejamos, o primeiro contraste aí no versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Olha que coisa interessante. O primeiro contraste, obras das trevas e armas da luz. E por que isso é importante? Porque vai alta noite e vem chegando o dia. A imagem aqui, irmãos, é o clarear, sabe? É quando não é tão noite e ainda não amanheceu. O dia começa a surgir. É como se Paulo está dizendo, olha, ainda estamos neste mundo, ainda estamos vivendo em trevas, mas para nós crentes é possível ver o dia se aproximando. Os sinais estão aí. Vem chegando o dia. E o que eu devo fazer, Paulo? Andar em santidade. Isso consiste em abandonar as obras das trevas e vestir as armas da luz, o que poderia ser traduzido também como armadura. Revestir-vos de toda a armadura de Deus. O segundo contraste,
nós podemos ver, a partir do verso 13, andamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Veja, você agora está com a armadura de Deus, e Paulo está dizendo, estando com a armadura, você deve viver como se o dia já houvesse raiado. Pense você, se você soubesse que Cristo voltaria amanhã, como que você se portaria? Veja, Paulo está dizendo, ande como se fosse dia, como se Cristo fosse voltar já, amanhã. Saiba que você está revestido da armadura. Irmãos, na Segunda Guerra Mundial, Stalin mandou russos atacarem tropas nazistas. Ali foi um genocídio, sabe por quê? Os soldados russos não tinham o equipamento adequado e era inverno. E eles não tinham comida suficiente. Exatamente. Então Stalin, ele manda a tropa russa atacar os alemães e muitos dos seus soldados não conseguiram nem chegar às tropas, morreram no caminho de frio e de fome. Deus não faz isso conosco, Ele sabe os dias maus que nós estamos vivendo. Ele sabe que o dia presente é dia de dificuldade, mas Ele está dizendo, revistam-se da armadura. Andem como em pleno dia. E você vai ver os pecados aqui elencados, não são exaustivos, mas são ilustrativos. Pecados de cunho sexual, por exemplo. Pecados de embriaguez. Pecados de contenda. Dissoluções. A ideia aqui de dissolução é a deterioração dos bons costumes. Olha que palavra atual. Veja, pega você, faz uma pesquisa. Quais são os melhores músicos da atualidade? Pegue os nomes e leia as letras das suas melhores músicas. Imoralidade, impudicícia, dissolução. E Paulo está dizendo, vocês não podem viver dessa maneira. Vocês devem ser diferentes, andando como em pleno dia. Paulo, ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, mas ele conhecia a cidade romana. Ele conhecia a questão da homossexualidade, que era tão comum entre os romanos, a imoralidade, a bebedice desenfreada. E ele está dizendo, vocês estão inseridos neste contexto, eu sei disso, mas vocês têm que andar como se fosse em pleno dia. Porque normalmente havia um ditado em Roma que dizia, à noite em Roma, tudo é válido, tudo é possível. No Brasil, seja de dia, seja de noite, tudo é válido. O que Paulo está dizendo para nós, não se misturem com as obras das trevas, mas sejam cheios do Espírito. Você vai ver isso lá em Efésios 5:18. A terceira tríade, então a primeira tríade de como andar em santidade, deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. Segunda tríade, andar dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedice e outros pecados afim. Em terceiro e último lugar, verso 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Veja, aqui Paulo está no clímax da sua argumentação. Veja, todos os verbos eram revistamo-nos, façamos isso juntos, deixemos as obras. Mas agora, no verso 14, ele diz, revestivos. Ele está falando diretamente àquela igreja, revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne, nada em hipótese alguma. A ideia aqui é que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós fomos unidos a Ele. De modo que eu sou um enxerto que passa a dar fruto. A santidade de Cristo é comunicada a mim. A sua justiça também. A sua filiação. Pense vocês, para deixar mais claro.
Imaginemos aqui uma pessoa bem vestida, comprou o melhor terno, ou uma mulher bem vestida comprando o seu melhor vestido, na melhor loja. Vocês conhecem quais são, eu não conheço. Pense nisso, ela gastou um dinheirão, ele gastou um dinheirão na melhor roupa daquela loja. E ele sai daquela loja e você está olhando. Ele começa a jogar bola com aquela roupa. Ou ela começa a fazer algum esporte, ir para a academia. Você vai dizer, não, isso está errado, porque a roupa não convém com a ocasião. Não combina você estar bem vestido, com uma roupa de gala e jogar bola no campo cheio de barro. É essa a ideia do texto. Paulo está dizendo que quando você estiver na igreja, lembra do capítulo 12, do contexto, servindo aos seus irmãos em amor com seus dons, quando você estiver diante das autoridades, na sociedade, você deve lembrar de quem você está vestido. Você está revestido do Senhor Jesus Cristo. E espera-se que você haja de acordo com isso. Revista-se do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais no tocante à carne, ou os desejos da carne. Concupiscência significa exatamente isso, desejos pecaminosos. Irmãos, Lutero certa vez disse, eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de criar ninhos. Deixa eu contar uma coisa para você. Adultério não nasce do dia para a noite. Mentira, uma mentira chama outra mentira. E no fim você tem uma destruição total. Para a pessoa se tornar um grande assaltante, ele começa roubando coisas pequenas, via de regra dos seus familiares. Eu quero te dizer nessa noite que Paulo está nos ensinando que ao nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos planejar o próximo passo do pecado. Nós devemos lutar contra toda sorte de dardos inflamados do inimigo. E nada disponhais, não façam provisão para a carne. Como que a gente pode concluir aqui o que nós vimos nessa noite? Lembre-se, então para nós vivermos à luz do grande dia, da nossa salvação que se aproxima, é necessário nós, em primeiro lugar, despertar da sonolência espiritual e andarmos em santidade. Despertar da sonolência espiritual e andarmos em santidade. Irmãos, ainda nós podemos vislumbrar, e até os últimos dias da nossa vida, esperança. Nenhum ser autoritário, satânico pode arrancar isso de nós. Lembre-se que essa esperança vai fazer com que você seja zombado pelos outros. Lembre-se de Noé. Deus avisara ao patriarca, ou o nosso grande irmão, que viria o dilúvio. E as pessoas zombavam dele. Casavam e se davam em casamento. Até que um dia as torrentes de água desceram. Então veja que a nossa esperança é motivo de zombação, mas nós não devemos desistir. Devemos estar atentos ao tempo que nós estamos vivendo e andarmos em santidade. Suporte mais um pouco o sofrimento. Olha o que Romanos capítulo 16, verso 20 vai nos dizer. Romanos 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Então, a palavra final desse sermão é: suporte mais um pouco. O dia está raiando. Veja os sinais. Desperte, ó tu que dormes. Ande em santidade. Desfaça-se das obras das trevas e abrace as obras da luz. Essa é a bendita esperança da igreja em todos os tempos. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com uma história. Certa vez um homem, por volta ali dos seus 30 anos de idade, precisamente 32. Este homem estava profundamente atribulado
e pediu para se hospedar na casa do seu amigo, chamado Alípio. E o seu amigo recebeu aquele homem de 32 anos, ainda jovem, porque queria saber o que estava acontecendo com o seu amigo. E ele disse: Alípio, eu fico pensando, por que os simples, as pessoas mais simples, conseguem tomar de assalto o reino de Deus? E eu tento todas as coisas, mas a minha carne ainda queima em pecado, Alípio. Este homem, certa vez, até se jogou em arbustos de espinhos, para que a vontade de pecar saísse, e não saía. Este homem, então, ele começa a chorar ali diante do seu amigo, porque ele queria ser santo, ele queria ser salvo, mas ele não havia ainda conseguido. E na sua autobiografia ele diz que ele sai da casa do seu amigo e vai parar debaixo de uma árvore. E ali ele começa a chorar copiosamente, dizendo: por que, Senhor? Por que eu não consigo? Ele batia no peito, ele arrancava os seus cabelos, as suas unhas, olha que coisa, ele chegava a arrancar suas próprias unhas de agonia por conta do pecado. Até que ele começa a ouvir uma canção de crianças, dizendo: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele lembrou que seu amigo tinha a cópia das cartas de Paulo. E então ele volta para a casa de Alípio e encontra ali as cópias das cartas de Paulo. E ele fala: eu vou abrir. E abriu no texto de Romanos, capítulo 13. E ele começa a ler: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ele fecha o livro, e toda dúvida havia saído. Ele diz que é como se uma luz penetrasse no seu coração, e todas as coisas se fizeram novas. Essa é a história da conversão de Agostinho de Hipona, o maior teólogo da igreja antiga. Teólogo este que vai influenciar os reformadores como João Calvino e Martinho Lutero. Agostinho, ele entendeu que a verdadeira transformação acontece no coração. Não é na força do braço, como ele tentava. Sabe por quê? Porque você tem que amar o que você busca. Se Deus não transformar o seu coração, você pode tentar ser um religioso, mas você nunca vai conseguir, porque você tem amor às trevas ainda. Portanto, a minha oração é para que você olhe para aquele grande dia e tenha ele como o maior bem da sua vida, a sua maior esperança, para a honra e glória do nosso Redentor. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Santíssimo Deus, graças te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que ainda vivemos dias de trevas. O mundo não consegue enxergar, mas nós pela fé enxergamos que o dia vem raiando e o teu Filho há de voltar. Ó Deus, que essa esperança seja fundamental para nós vivermos no próximo ano, ano este que tem tantos desafios nos aguardando. Nós sabemos, ó Deus, que a política, por vezes, se interfere no nosso coração. A economia, os ímpios do nosso trabalho, os problemas familiares. Ó Deus, mas faça com que nós olhemos com esperança para a volta gloriosa do Redentor. E ali encontremos ânimo, força para os dias maus que sobrevirão à tua igreja. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.